O ano é 1971 e você recebe uma carta na sua caixa de correio de uma jovem senhora chamada Nancy Albert, dizendo que ela e o marido dela descobriram que sua família tinha um brasão e uma história. E ela disse que se você enviasse apenas US$ 2 pelo correio para ela, ela enviava para você esse brasão e toda a história da sua família. Essa foi a oferta que criou um verdadeiro império que vendeu mais de US$ 90 milhões nos anos 90 com a simples carta de 381 palavras. E um pouquinho mais sobre essa carta e essa história por trás dessa carta que a gente vai ver hoje aqui nesse vídeo. Então, o nome dessa carta é esse aqui, Coat of Arms. Não sei se pronuncia assim, mas é tipo, chama o brasão, né? É a tradução aqui desse que chama assim o brasão. Isso aqui chama Coat of Arms, que é como se fosse o brasão traduzido. Ela, obviamente, foi escrita pelo Gary Halbert. Ela foi a carta de vendas mais enviada de todos os tempos e uma das razões, mas só na época, assim, porque a empresa, até onde eu sei, ainda funcionava até pouco tempo atrás, talvez ainda funcione. Ela foi criada lá nos anos 70 por Gary, depois Gary vendeu e se arrependeu profundamente, porque era uma máquina de dinheiro, literalmente. E como esse aqui um dos produtos que ela vendia, né, inicialmente, aqui é o brasão, né, o impresso, tal, e aqui era a história da família, bem interessante. Já a gente vai entrar nisso. E então era um produto que era bastante um público, praticamente todas as pessoas dos Estados Unidos receberam essa carta, porque lá eles têm a história das famílias, tal, tudo isso documentado. Então o Gary, uma das dificuldades de todo o negócio expandir é justamente o público, né? Por exemplo, se você vende, sei lá, um curso de estética, né, você só vai vender, obviamente, para as pessoas interessadas em estética, ali, profissionais de estética. Então tudo isso limita bastante. Agora, quando o seu produto é vendendo o sobrenome das pessoas, basicamente a história da família das pessoas, então você abrange aí o país inteiro, né? Então essa foi uma das razões para essa carta também ser uma das mais enviadas, porque tinha um público também. Mais de 30 anos eles enviaram essa carta, durante mais de 30 anos. A carta, a versão final que foi mais enviada, ela teve várias modificações ao longo do tempo, mas a versão final, o próprio Gary disse que ele levou mais de 1 ano e meio refinando, editando, cortando e testando essa carta de apenas 381 palavras. A carta é essa aqui, que a gente já vai ver, ó. É uma folhazinha bem simplesinha, mas foi 1 ano e meio, certo? O mais interessante que você vai ver quando a gente analisar a carta é que não tem zero de gatilhos mentais e todos esses termos, toda essa tosqueira que fazem por aí hoje, que dizem que é copy de alto nível, sei lá o que. Enfim, como eu falei, acabou que essa carta deu tão certo que acabou no pico ali, tinha uma empresa com mais de 700 funcionários e 40 desses funcionários eram só pessoas que todo dia pegavam, recolhiam os cheques e ficavam indo depositar lá no banco. Mais de 20 mil cheques chegavam, né? Tudo era pelo correio. Então a pessoa recebia a carta pelo correio, ela gostava, ela tinha que responder, mandar, pegar um cheque, preencher, botar no envelope, ir lá, enviar no correio. Então, nos melhores momentos ele recebeu mais de 20 mil cheques por dia. Então tinha que ter 40 pessoas só para fazer os depósitos desse cheque. Era uma operação muito louca assim. Outra coisa extremamente importante é que isso não foi uma ideia da cabeça de Gary, que eu vou fazer isso. Na verdade sempre foi isso aqui quebrou a maior regra do marketing direto, que é você nunca pode mandar suas cartas para todo mundo. Por exemplo, você não pode pegar a lista telefônica e enviar suas cartas para todos os endereços que estão ali, justamente por conta dessa falta de segmentação, que você acabar enviando para pessoas demais, o que é um custo muito alto, e você não vai vender para a maioria deles, só para um pequeno público ali. Só que Gary conseguiu quebrar isso, com essa ideia. E essa ideia ele viu, essa ideia de vender o brasão, ele viu uma senhora que fazia um anúncio no jornal na época lá,
E ela oferecia um anúncio assim, ela dizia que ela fazia essa pesquisa da sua família e você pagava ela e ela pintava o brasão da sua família, né? Ela era um artista, ela pintava o brasão e mandava para você esse brasão pintado. E aí foi que Gary teve essa ideia, uma ideia que já era validada porque ela fazia anúncio no jornal, há muito tempo ele via esses anúncios, há um bom tempo. Então, ou seja, estava dando certo de alguma forma, né? E aí, obviamente, ele foi testando, validando, até que mandou a primeira campanha, deu certo, ele foi melhorando, melhorando, e tudo isso foi crescendo, isso aí levou anos, nada é da noite pro dia, tá? Então, o que ele vendia, como eu falei, era o produto, né? O produto em si que a pessoa recebia era esse brasão, só que na verdade era só o papel impresso, tá? A moldura eram as pessoas que colocavam. Essa foto aqui, por sinal, é pelo que diz nesse site, obviamente não dá para confirmar, mas foi esse cara aqui, Ashton Esaú, sei lá, que ele achou isso aqui do avô dele, na parede do avô dele, né? Que era o brasão da família emoldurado, que ele mandou emoldurar, né? E aqui a carta também estava na parede, era só pregada, que essa carta explica, né, conta ali a história da família dos Rogers, que é aqui os Rogers, certo? E ele conta aqui, é bem interessante aqui, de onde vem, alguns parentes, tal, enfim, um pouco da história ali. E ele guardava com carinho pendurado na parede ali e tal, enfim. Vamos entrar já nisso também. Uma das razões também dessa carta ter dado muito certo é porque existe muita psicologia por trás de tudo aqui. Ele conseguiu combinar tudo isso. Só que para tudo isso dar certo, também, como eu disse, não foi da noite pro dia. Se você ver ali os e-mails que eu estou enviando sobre Gary, se você não viu, está lá no meu site, brunosampaio.com, você vai ver que ele passou 3 anos ali, basicamente, lutando para conseguir ter uma campanha de sucesso. E esses 3 anos acabaram culminando nessa campanha aqui de sucesso, desse Coat of Arms. E tem muita coisa por trás de psicologia, que você vai ver por que essa carta deu certo e tal, enfim, tudo isso. Mas foram 3 anos para chegar nisso, né? Só a carta em si, porque nesses 3 anos ele tentou outras campanhas, né, que não deram certo, tal, até que finalmente ele teve essa ideia e foi validando, enfim. Mas eu quero que você entenda que tudo é um processo, tá? Nada vem assim da noite para o dia. Aí o que acontece? Com o tempo, né, eles começaram a mudar um pouco também os produtos. Então, inicialmente, aqui é o filho do Gary mostrando, a imagem está horrível porque era um videozinho horrível, mas enfim, dá para ver mais ou menos. Eles mandavam a carta assim e tinha esse brasão aqui por trás. Depois eles pararam, enviaram só o papel mesmo impresso para fazer, para poder ter outros produtos de back-end, né, para ter mais uma grana. Então depois eles começaram a oferecer também o brasão assim, numa plataforma de madeira, né, que é essa segunda aqui. Aqui é uma madeira, talvez não esteja dando para ver bem, mas é uma madeira com o brasão aqui impresso, né, tal, na madeira, bem bonito também. Porque eles vendiam basicamente como uma peça de decoração, né, mas que a pessoa botava na parede da casa assim, com orgulho, né, para todo mundo ver ali a família dele e tal, meio que para se sentir alguém mais nobre, enfim. Vamos já entrar nisso. E depois, né, com o tempo e tecnologia, eles começaram a fazer esse brasão mais detalhado aqui, mais artístico, um negócio meio em 3D e tal, enfim. Como eu disse, a empresa evoluiu bastante ao longo do tempo, depois foi vendida para Gary, os caras ganharam muito dinheiro com isso mesmo. O grande apelo, como já deve ter ficado claro, era status, né, que é um dos apelos que até hoje é um dos que mais vende. Então funcionava no passado, funciona hoje, vai continuar funcionando. No caso aqui, o status de você ter uma família, né, basicamente o que a gente tem na memória quando a gente vê brasão, essas coisas assim, automaticamente a gente associa com a nobreza, né, com reis, com famílias reais e tal. Então, quando você vai e descobre, pô, sua família tem um brasão, tem uma história, você meio que dá a entender que tem um certo status. Aí, pô, minha família foi importante. Né? Se você viu aquele livro que eu recomendo muito, do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas,
Ele fala que uma das coisas que o ser humano mais deseja no mundo, que move o mundo e as pessoas estão, é o desejo de ser importante. Por trás de toda essa palhaçada das redes sociais e das pessoas, né, fazendo tudo, abrindo a vida pessoal e fazendo essas maluquices todas, é porque no fundo, elas são movidas também por esse desejo de ser importante. Não, e essa importância, elas hoje são medidas em curtidas, em comentários, então é muito profundo, como eu falei. E quando tem. Esse brasão mexia muito com esse desejo com esse status da pessoa, da família e tal. E você vai ver que Gary explorava isso na carta também. Além disso, do status, né, tinha também a questão da curiosidade. Você vai ver na carta, mas a curiosidade de você, pô, ó, eu achei aqui sua família tinha uma história, tinha um brasão tal. Apenas $2, você não quer saber, não, eu mando pra você. Então tinha curiosidade. Tinha a questão da história, todo mundo gosta de uma boa história e tal, e principalmente se você faz parte dessa história, sua família faz parte dessa história, né? E tinha ainda também a questão da família, né? De tradição, de principalmente pessoas que valorizam a família, ou querem valorizar, ou querem fazer parecer que valorizam a família, enfim. Então, né? O desejo de ser importante. E tudo isso é misturado aí e incentivava muito a compra. Juntando tudo isso com uma excelente oferta e uma excelente comunicação, como você vai ver que a carta é muito bem escrita. Não é à toa que ele levou 1 ano e meio para escrever, né? Então tudo isso deu tão certo assim. Mas como eu disse, levou ali mais ou menos 3 anos, fora os anos que levou depois para ele ir aperfeiçoando e melhorando, enfim. Ok? Vamos agora à carta, a famosa carta. E aí, por que levou 1 ano e meio para escrever? Porque tudo aqui foi pensado. Tá? Aqui eu só tenho uma carta, o que a pessoa recebia, mas até o que está fora também seguia aquelas regras que eu falei lá no primeiro e-mail, de ser um envelope enviado, como se fosse uma correspondência pessoal de uma pessoa para outra, não era no nome de uma empresa, que geralmente quando fazia mala direta era no nome de uma empresa. Empresa, sei lá, Inc, treinamento, sei lá o que, alguma coisa assim e tal. Esse era o nome de uma pessoa, da Nancy Albert, né? Ele meio que criou esse personagem, enfim. Que é outra coisa que eu tinha colocado aqui, mas acho que eu tirei. Em relação que é uma coisa importante, em relação à ética disso tudo aqui, tá? Eu acredito, eu não tenho certeza, porque infelizmente quase ninguém fala sobre essas coisas, né? Só querem falar sobre os milhões e milhões e não falam sobre todo o contexto por trás. Então eu não consegui descobrir se todos esses brasões e essas histórias eram reais, ou muitas eu sei que eram, porque eles têm esse registro lá, mas eu não sei se eles têm o registro de todos os nomes, então eu não sei se de repente alguns eles inventaram, né? Pegaram ali e tal, uma pesquisa ali e deram uma inventada, eu não sei. O que eu não acho legal, né? Eu sei que a personagem eles inventaram, a Nancy Albert, que também eu não acho legal. E a história também é mais ou menos inventada. Ele pegou a história da mulher que fazia e ele usou ali como se fosse, né, mais ou menos ela tal, que também eu não acho muito legal. Só que pelo menos no fim das contas, ele, que é o que eu acho mais importante, ele vendia um produto que era um produto bom, que as pessoas gostavam, que elas usavam por décadas lá com orgulho e tal, que não prejudicava ninguém. Para mim o pior é isso, é quando o cara faz toda uma papagaiada e no final vende um produto que é ou mentiroso, né, ou é uma merda, ou engana alguém, ou não cumpre nada do que promete. Isso para mim é o pior de tudo, tá? Mas é isso, basicamente é isso. Então esse lado eu realmente não sei, mas de qualquer forma, no fim das contas, eu acho que não prejudicava as pessoas, pelo contrário. Tá? De qualquer forma, também além disso, dá para você aprender muito com a psicologia dessa carta aqui. Então vamos lá. Ele começava, então tem a parte do envelope que eu não tenho aqui, mas é um envelope pessoal, tal, que já era diferente de todo mundo. Então se você ver no e-mail que eu falei lá, uma das grandes diferenças era você, ainda é hoje, né? É você fazer com que o seu marketing não pareça um marketing, mas sim uma mensagem pessoal. Isso ainda é mais válido do que nunca,
Né? Quem é que aguenta mais? Participe da semana do pescador, de 13 a 20 de setembro, uma semana online gratuita. É muito chato. Todo mundo já sabe o que é. É uma mensagem comercial. Enfim, não precisa ser essas papagaiadas todas. Na verdade, quanto menos for, melhor. Uma das coisas que o Gary disse que ele mais lapidou nessa carta foi justamente esse ponto de deixar o mais pessoal e mais verdadeiro possível. Então, uma das razões que a carta começa com esse endereço e telefone aqui é justamente porque aqui é um endereço pessoal. A empresa de fato ficava aqui, eu consegui essa informação que a empresa ficava aqui nesse endereço. Eles estrategicamente escolheram também porque era um endereço que, obviamente, é dos Estados Unidos, né? Então, para os americanos, isso é um endereço bem pessoal, porque até as empresas que mandavam também, geralmente eles têm endereços como é que ele chama? Ele chama P.O. Box, que lá você pode comprar meio que um endereço fictício de caixa postal e tal, só que ele tem um padrão diferente, né? Não parece um endereço pessoal. Você olha, você já sabe que é um endereço ali alugado, por assim dizer, que não é físico, é só uma caixa postal. Então as empresas usavam muito isso. O Gary teve o cuidado de não usar e usar o endereço o mais verdadeiro possível. Tão verdadeiro que inclusive era de uma cidade aqui chamada Bath, em Ohio. Ou seja, era uma cidadezinha que a maioria dos americanos nem ouviam falar, porque meio que era do interior. Então tudo isso fazia ali, ajudava a compor o mistério dessa carta. E também trazia um telefone, que é outra coisa que até hoje, né? Você quer falar com o guru lá que você compra o curso, você não consegue falar, o cara não responde e-mail, sei lá o que. Então uma das coisas que Gary fazia para combater isso, que isso já existia também naquela época, os caras, para vender eles estavam lá, mas na hora que você precisa, ou quer o dinheiro de volta e tal, você não conseguia falar com ninguém. Então ele já deixava aqui também um telefone, também que parecia um telefone mais pessoal, e logo de cara aqui, ou seja, precisou de alguma coisa e tal, ligue pra gente aqui, tá aqui meu número. Que ninguém fazia isso, certo? Isso aqui era tão importante, apesar de não parecer, que quando eles se mudaram dessa cidade, foram para outra cidade maior, né? Porque a empresa cresceu muito e tal, eles sentiram, e não mudou em nada mudou na carta e nada, eles perceberam que as vendas diminuíram. E aí quando eles fizeram o teste, né? Peraí, por que diminuiu? Então vamos fazer o que estava fazendo antes. E aí quando eles voltaram a mandar cartas daqui, desse endereço, as vendas voltaram a aumentar. Então para isso eles tiveram que, mesmo com a sede em outra cidade, eles enchiam os caminhões de cartas e levavam esses caminhões até essa cidade para enviar dos correios daqui para que as cartas fossem com esse endereço daqui. Repara só que genialidades, né? Vamos lá. A carta aqui está traduzida, né? Em inglês ela tinha só 386 palavras, em 381 palavras, e em português eu nem sei quantas tem, mas enfim, não faz diferença. Quero que você entenda que é a psicologia. Outra coisa importante aqui, ela começava assim: caro senhor McDonald, né? E obviamente o McDonald é o sobrenome da pessoa, né? Já que é o que eles vendiam, o sobrenome da família. Só que aqui é 1971 e era uma carta impressa. Então, eles estavam começando ainda a conseguir fazer essa personalização aqui, né? Porque os computadores eram extremamente caros, extremamente bostas, não conseguiam fazer nada, mas eles estavam começando a conseguir fazer essa personalização, com que as cartas, né, fossem com o mesmo texto, mas conseguia mudar só aqui o nome inicial da pessoa. Só que, na época, essa personalização era feita de uma maneira bem tosca. Então a carta toda que ia numa fonte, né, por exemplo aqui em Arial tal, mas o nome da pessoa ficava numa fonte toda esculhambada, como se fossem uns símbolos, umas coisas diferentes que dava para ler, mas você vê que era totalmente diferente do resto da fonte. Então quando as pessoas viam isso, eu já sabia já também que era uma carta fake, né, fake não, mas de comercial, né? Só que eles quebraram muito a cabeça também, e eles conseguiram lá dar uma melhorada lá na tecnologia para que o sobrenome aqui fosse com a mesma fonte, tudo certinho do resto. Então isso também fez muita diferença. Repare que a gente está só na primeira linha e já tem uma
baita psicologia pesada aqui, que impactava diretamente nos resultados, ok? Aí ele começava com uma pergunta. Você sabia que o nome de sua família foi gravado em um brasão? Um brasão antigo, em antigos registros heráldicos há mais de 7 séculos? Então, já é uma pergunta, né? Já é curiosidade e já puxava um pouco para o status. Porra, minha família tinha um brasão antigo, tal, como assim? Aí ela começava, né, trazendo, já começava com história aqui, ela puxava para a história aqui também. Meu marido e eu descobrimos isso enquanto fazíamos uma pesquisa para alguns amigos que têm o mesmo sobrenome que você. Aí, como eu falei, né, um pouco daquela história inventada que eu não acho legal, tá? Mas enfim, analise só a psicologia aqui. Nós pedimos para um artista recriar esse brasão exatamente como descrito nos registros antigos. Esse desenho, com outras informações sobre o nome, foi impresso em um belo relatório de uma página. Relatório porque nos Estados Unidos eles têm uma expressão chamada report, que é meio que para documento, relatório, enfim. E aí não tem uma tradução boa para português, tá? Então é isso, ela tinha essa história, que ela tinha um marido e ela descobriu uns amigos que tinham um sobrenome parecido com o seu, né? E ela viu, foi impresso e tal. Ela explica agora como é esse relatório, né, mais ou menos o produto. Repare que é basicamente AIDA aqui, né, chamar a intenção, despertou o interesse, agora vai atiçar o desejo falando do produto. Tá? Básico, tá vendo? Nada daquelas fórmulas complicadas que inventam hoje por aí, tá, ok? A metade inferior do relatório conta a história da antiga e distinta família de nome McDonald, aqui também personalização e tal. Ela conta o significado do nome, sua origem, o lema original da família, seu lugar na história e sobre pessoas famosas que também têm o mesmo nome. Tá vendo? Bem detalhado. Repare que é um simples... Olha, o que ele está vendendo é isso aqui. Ó. É um papel impresso com a história. Muito simples, mas ele detalhou de forma interessante. A metade superior tem uma grande e bela reprodução do brasão de um artista dos tempos mais remotos da família de nome McDonald. O relatório completo é documentado, autêntico e impresso em pergaminho próprio para moldura. Ou seja, eles não vendiam com a moldura tal, mas você podia botar. Ele já dava a ideia que era próprio para moldura. O relatório agradou tanto nossos amigos que nós fizemos algumas cópias extras para compartilhar essa informação com outras pessoas de mesmo nome. Aqui é o que? Aqui é a razão pela qual ela está enviando essa carta para você assim do nada. Emoldurados, esse relatório se torna uma ótima decoração de parede e são ótimos presentes para parentes. Tá dando ideia do que você fazer, porque muita gente, né, vai dizer, sim, mas para que eu vou querer isso, tal, enfim. Então, dá uma ótima decoração de parede e também são ótimos presentes para parentes. Né, todo mundo tem sempre o aniversário chegando e você nunca sabe o que comprar, tá? Devo lembrar que nós não rastreamos o nome individual de nenhuma família, mas pesquisamos por vários séculos até encontrar os registros mais antigos de pessoas com o nome McDonald. Por que ele escreveu isso aqui? Porque os americanos, diferentes dos brasileiros, são muito desconfiados e muito fechados assim e tal. Então isso aqui era para dar a entender que ela não era meio que um stalker, né? Não estava lá. Pô, por que você foi ver minha família? Por que você está pesquisando minha família? Quem autorizou você a pesquisar minha família? Eles têm esse negócio lá. Então, isso aqui é justamente para combater essa objeção de que, peraí, eu não estava pesquisando a sua família, eu acabei achando a sua aqui com várias outras e tal. Então, essa é a razão de estar isso aí. Aí, continuando, tudo que estamos pedindo por eles é o suficiente para cobrir as despesas adicionais de ter essas cópias extras impressas enviadas. Ou seja, né, vai custar baratinho tal, só para manter aqui. Aí ele explica que isso aqui é muito importante. Veja abaixo. Isso aqui é onde ele explica aqui, ó, como a pessoa faz para comprar. Extremamente importante. Se você está interessado, então repare também que ele falou aqui que é ótimo para presente, né? E de repente ele diz que basta você pagar a impressão, ou seja, é um presente barato. Então, se você está interessado, por favor, nos avise agora, porque nosso estoque é bem pequeno, né? E aí dá aquela ideia de que é impresso, o estoque é limitado, sei lá o que, sei lá o que. Apenas verifique se temos seu nome e endereço corretos e envie a quantidade correta em dinheiro ou cheque para o número de relatórios que você quer. Muito cuidado aqui, ele deu isso aqui atenção, porque provavelmente devia ter um monte de gente que escreveu o nome errado, então recebeu o relatório com o nome errado e aí reclamava e dava confusão. Então, apenas verifique se temos seu nome e endereço correto e tal.
Até porque também é o endereço errado, né? A pessoa não vai receber nunca e dá problema também. Enfim, nós enviaremos rapidamente pelo correio. E aí, sinceramente, nesse Halbert, que era, né, assinado pela mulher lá que ele criou. E aí aqui o final é como fazer a compra, né? PS, que é lá nos Estados Unidos isso se usa muito, aí tem uma galera que usa isso aqui no Brasil, só que não faz sentido nenhum, porque ninguém aqui usa PS. Eu tenho certeza que esses caras que usam isso não sabem nem o que significa essa sigla aqui, mas enfim, só porque ele viu os americanos fazendo, fazem. Enfim. Se você está pedindo apenas um relatório, envie $2. Repare como ele deixa bem detalhado. Ele escreve e ele bota por escrito, né? Relatórios extras, pedidos juntos e enviados para o mesmo endereço são $1 cada, né? Ou seja, é 2 se for só um, mas se quiser cada um a mais é só mais $1 a mais. Ou seja, é uma excelente, excelente, excelente oferta, né? Por favor, faça cheques nominais para mim nesse Albert. Ou seja, não é uma empresa, sou eu, Nancy Albert, uma senhorinha aqui de Betty, Ohio, que sou pesquisadora e descobri seu nome e a história de sua família. Tudo se encaixa perfeitamente bem, né? E obviamente demorou muito para ele conseguir chegar nisso aqui. Tudo foi sendo encaixado e planejado e pensado, tal como eu falei lá no início. A oferta também é excelente. Ele conseguiu vender isso aqui porque, pelo que eu lembre, a senhora de verdade que fazia isso aqui, se eu não me engano, até também o Gary chamou ela para fazer essa sociedade e ela não quis. Eu lembro que ele contou isso lá num seminário que ele deu, que ele ligou para ela, conversou com ela e deu essa ideia a ela de transformar isso numa coisa maior, e ela não quis, porque ela era artista, queria fazer à mão, né, não queria imprimir dessa forma tal, enfim. E depois disso que ele foi lá e decidiu fazer por conta própria. E aí nos Estados Unidos, né, o custo é bem menor também, mesmo nos anos 70. Né, claro que $2 nos anos 70 valia muito mais do que hoje, mas ainda assim era barato, bem barato. E aí ele conseguia fazer isso aqui também, porque era basicamente impresso, ele conseguia fazer e enviar de forma barata, que ainda dava lucro. E aí depois também, eu não sei se foi o Gary, se foi a outra empresa exatamente, mas depois eles também começaram a fazer esses outros produtos, né, essas outras formas de brasões, para também aumentar o lucro, né, porque é extremamente difícil você crescer uma empresa com um produto só, ainda mais um produto só praticamente de graça, né, com custo tão baixo assim, com preço tão baixo, né, que é uma margem tão baixa de lucro. Mas como ele atingia milhões e milhões e milhões de pessoas, obviamente entrava milhões e milhões e milhões de dólares, né? Imagine $1 de cada pessoa. Enfim, eu não sei qual era a margem, mas eu sei que a impressão lá sempre foi bastante barato. E juntando tudo isso, né, toda essa psicologia, essa história, essa excelente oferta, esse excelente produto com qualidade e tal, enfim, toda essa preocupação com os mínimos detalhes de endereço, de quebrar a objeção, de explicar o produto, de mostrar o status, de dar ideia do que fazer. Você pode pendurar na parede, você pode dar de presente. Cadê essa parte? Aqui, tal. O que fazer com o relatório, né, para emoldurar o relatório, né, o brasão, para emoldurar, porque obviamente ele só vendia impresso, então a pessoa não tinha muito o que fazer. Enfim, e ainda dava ideia também no final aqui, ó, de isso aqui também é muito inteligente isso aqui, porque como eu falei, como era muito barato, então eles acabavam que eles conseguiam vender para a mesma pessoa mais de um relatório. Isso aqui ajudava muito na margem, porque um só custava $2, mas se você quiser mais alguns extras, para o mesmo endereço, né, era $1 cada. Então o que é que muita gente fazia? Eu quero da minha família, mas também eu quero da família, sei lá, do meu amigo ali e tal. Né? Então eu me dava de presente e dava para ele também um presentinho extremamente barato e valioso, né? Quem é que não gosta de receber um presente desse? Ó, diferente, barato, atraente, que a pessoa bota na parede, toda vez que chegar lá vai estar lá. Enfim, muito, 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 muito bem bolado e obviamente não por acaso deu tão certo e não sei até hoje dá, mas até recentemente, até poucos anos atrás, nos anos 2000 e pouco ainda, eu sei que ainda dava, hoje eu não sei. Mas é isso, tá? Basicamente isso. Dá pra aprender muito, muito, muito com essa carta, essa psicologia. E, Bruno, mas isso aqui foi na época antiga, sei lá o que. Se você pensa assim, né? Você não devia nem estar aqui nesse vídeo. Porque, obviamente, dá pra aprender muito aqui, fazer associação. E ver que
tudo é na simplicidade, tá? Na simplicidade, é na experiência com o cliente. É outra coisa que o Gary se preocupava muito, 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 era a experiência do cliente. Então, não por acaso ele escrevia, né, com essa maneira educada. Você vê muito hoje por aí certos e-mails, certos anúncios que os caras mandam basicamente como se estivesse obrigando a pessoa a comprar. Você não vai comprar não, você é idiota, você não vai comprar, você é um babaca que não está comprando, está perdendo a oportunidade dessa tal. Então, né, repara como é esse tom bem arrogante, bem grosso tal. É completamente oposto aqui do que o Gary, não só nessa carta, mas todas as cartas do Gary seguiam essa linha, não por acaso davam muito certo. Mas ele é sempre focado na educação, sempre focado numa linguagem pessoal, amigável, né? Sem esses chavões de marketing completamente diferentes, histórias simples, né? O mais realistas possíveis. Tudo é dessa forma, com simplicidade, com pessoalidade. Que funcionava naquela época e funciona ainda mais hoje. Ok? É isso, então meia hora de vídeo já, muito grande, mas espero que você tenha gostado.